Eu queria estar convidando você a estar abrindo a sua Bíblia. Segunda carta aos Coríntios. Projetar aqui, Juninho? Segunda carta aos Coríntios 4, versículo 13. Amém? Segunda carta aos Coríntios 4, 13. Aleluia. Queridos, o título dessa palavra, ela se chama O Poder de Crer Corretamente. Olha para o seu irmão e fala para ele: o poder de crer corretamente. Amém? Queridos, aprender a ver o que Deus vê é um poderoso ponto-chave para crer corretamente. Você crê nisso, amém? Hoje aqui nessa noite, querido, você vai aprender a ver com a ótica de Deus, da maneira que Deus vê, da maneira que Deus vê você, da maneira que Deus vê as suas adversidades, da maneira que Deus vê o seu trabalho, da maneira que Deus vê todas as áreas da sua vida. Amém? Quantos estão ansiosos para aprender a ver como Deus vê? Digam glória a Deus. E queridos, isso envolve substituir as suas crenças erradas por crenças corretas, baseadas na palavra de Deus. Quando nós cremos corretamente, nós vemos o que Deus vê. Amém? Agora, como que a fé opera? Como será que acontece essa fé? Queria convidar você a estar lendo 2 carta aos Coríntios 4, 13, que diz o seguinte: está escrito: "Cri, por isso falei." Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, eis aqui, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, eis aqui o Teu povo. O povo, Pai, que Tu separaste, Tu escolheste para estar aqui nessa noite. Senhor, que eles venham, Pai querido, Senhor Deus, Pai, sentir a Tua presença, ó Pai. Independente, ó Pai, daquilo, ó Pai, que eu tenha para oferecer, mas que venha ser o Teu Espírito falando com eles e não apenas o meu falar, ó Deus. Senhor, toma, ó Deus, cada um aqui nessa noite e que nós venhamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, avivados para transformar essa cidade. Todos creem, digam glória a Deus e aplaudam o Senhor. Aleluias. Queridos, como que essa fé opera? Olha só, em 2 carta aos Coríntios vem dizendo o seguinte: "Cri, por isso falei." Ou seja, eu creio e, portanto, eu falo. Então diga assim: eu creio, portanto, eu falo. Não, diga, eu falo. Novamente, eu falo. Mais uma vez, eu falo. Aleluia. Querido, você que tem uma fé, que você que crê, você precisa falar. Você precisa abrir a sua boca e precisa falar. Mas por quê? Porque olha só, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Agora, que espírito de fé? Que espírito de fé é esse que 2 carta aos Coríntios relata? Querido, esse espírito de fé é o espírito do próprio Deus. É o espírito de Cristo que hoje habita em mim e em você. Por quê, querido? Quando você tem essa fé, quando você tem esse espírito de fé, você tem ousadia para abrir a sua boca e falar. Então olha para o seu irmão, vê se ele está bonito nessa noite. Amém? Olha para ele, tá? Balança sua cabeça assim. Amém? Diga para ele assim: você precisa falar. Agora segura ele carinhosamente, sacode ele e fala: você precisa falar. Amém? Queridos, a fé, ela é como um músculo. Por quê? Porque a fé, ela te leva a crer. Só crê quem tem fé. E a fé, ela é um espírito. Ou seja, logo, só crê quem tem um espírito. Amém? Logo, só consegue crer aqueles que têm um espírito. Aleluia. Então, olha só, essa fé, ela é como um músculo. Alguém aqui já malhou alguma vez na academia? Alguém? Na sua vida, já malhou? Temos algumas pessoas.
Queridos, quando você vai malhar pela primeira vez, como é que seu físico fica? Você chega já levantando 70 quilos? Não, né? Você chega igual é assim que chama na academia, frango, né? Você chega igual um frango. Você não consegue fazer as coisas direito. Por quê? Porque os seus músculos ainda não estão preparados, ok? Eles não estão prontos para receber uma carga maior. E quando você vai exercitando, esses músculos eles vão esticando, ok? Eles vão tomando o seu lugar. É como se você tivesse enferrujado e você começa a desenferrujar. A fé também é assim, queridos. A fé, ela está dentro de você. Afinal de contas, se você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse Espírito agora habita em mim e em você. E de repente você não está tendo uma fé condizente, né, com aquilo que Deus vê. Uma fé baseada em Deus. Uma fé baseada naquilo que Deus e Cristo são capazes de fazer, apesar de eles serem as mesmas pessoas. Queridos, essa fé, de repente, ela está atrofiada. Ela está aí só esperando você começar a alongar para ela realmente alcançar o potencial máximo que ela consegue. Para poder ela chegar no alvo que Deus tem para você. Quantos creem que Deus tem uma fé inabalável? O Espírito de Deus, ele hoje habita em nós, amém? Ou seja, se o Espírito de Deus, ele leva uma fé inabalável, qual é a fé que tem que estar dentro de você? Uma fé inabalável. Uma fé, querido, que não depende de você, mas depende daquilo que está em você. Graças a Deus, essa semana agora nós estamos, decorrer, nós temos tido as ministrações do nosso pastor Fábio, e ele tem falado muito sobre justificação. Amém? Quantos aqui são justos? Amém? Então olha para o seu irmão e fala, você é justo. Querido, e o fato de você ser justo, isso te leva a alavancar essa fé. Por quê? Porque antes você poderia ter uma questão de, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não posso orar. Eu fiz isso, fiz aquilo, coisa e tal, agora eu não posso me achegar a Deus. A partir do momento que você começou a aprender sobre justificação, agora a sua fé também ela começa o quê? A alavancar. A sua fé começa a alongar. Quantos estão preparados para alongar essa fé? Então eu queria convidar você, alonga aí, vai. Mexe o ombro, mexe o braço, mexe a perna, pescoço. Amém? Essa fé ela vai ser alongada e você vai alcançar o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Então olha só, querido. Um exemplo que nós temos disso, a mulher do fluxo de sangue. Nosso pastor já me pregou isso, graças a Deus. E olha só o que aquela mulher fez. Aquela mulher, ela tocou na orla, tocou na asa, como o nosso pastor ensinou para nós. E quando ela fez aquele toque, quando ela segurou na orla das vestes do Senhor Jesus, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. Amém? Só que antes disso, se você for ver a palavra de Deus, for ler e entender a palavra de Deus, você vai observar que aquela mulher, antes de tocar na orla do Senhor Jesus, ela dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Aquela mulher, querido, antes dela pôr em prática a fé dela, ela falou. Antes dela fazer qualquer coisa, qualquer ação dela, ela primeiro falou. Mas por que ela falou? Porque ela cria. Amém? Você crê? Então você precisa falar. Aqueles que creem precisam abrir a sua boca e falar, autorizar, repreender. Você que tem fé, que já tem esse Espírito habitando em você, você tem que abrir a sua boca. Aleluia. Querido, você, quando crê corretamente, você fala o que crê. Isso é fato. Quando você crê corretamente, quando você aprende a exercitar a sua fé, essa fé que de repente estava atrofiada aí, querido, você começa a falar o que você crê. Isso é fato, querido. Queira você concordar ou não, mas você fala aquilo que você crê. Na minha célula eu costumo falar
que o mal, né, aquilo que é ruim, acaba nos afetando de maneira, nós não, né, as pessoas, acaba afetando as pessoas de maneira muito mais forte do que o bem. Do tipo, se alguém vira para você e fala, olha, tenha um bom dia. Bom dia. Quem aqui não gosta de ter um bom dia? Você gosta de ter um bom dia? Você até ouve aquilo no seu grupo WhatsApp, coisa e tal. Tenha um bom dia. E você fica aquilo ali de repente passa despercebido. Mas se alguém vira para você e fala, nossa, hoje o dia está péssimo. Hoje o dia vai ser horrível. Querido, às vezes você guarda mais esse negativo do que o positivo. Você recebeu um bom dia, mas não se prendeu àquilo. Se prendeu mais nas coisas negativas. Se prendeu mais naquilo que era errado. Como se o mal tivesse mais força. Mas aqueles que creem corretamente, quando eles recebem um bom dia, eles viram e falam, graças a Deus que eu estou recebendo um bom dia. Esse bom dia é o próprio Deus falando comigo. Vai ser um bom dia hoje. Queridos, até um bom dia quando você recebe, você tem que ver naquilo ali, Deus. É Deus me dando bom dia. E como é que vai ser meu dia? Vai ser bom. Mas por que vai ser bom? Porque eu recebi um bom dia. E é nisso que eu me firmo. Ah, mas está acontecendo isso, isso e isso. A primeira palavra que eu ouvi hoje foi um bom dia. E vai ser assim. Porque aqueles que creem, querido, eles falam. Aqueles que creem se firmam, se baseiam numa verdade. Olha para o seu irmão e fala assim, você vai ter um bom culto. Aleluia. E aí eu fico mais aliviado, porque quem está pregando aqui hoje é eu. Mas aí você falando para ele que ele vai ter um bom culto, está tudo resolvido já. Você crê que você vai ter um bom culto? Aleluia. Fico até mais aliviado agora. Então olha só. O que você quer ver? Pergunta ao seu irmão, o que você quer ver? Pergunta para ele, o que você quer ver amanhã? Não, pergunta para ele, pergunta. O que você quer ver amanhã? Ele já te respondeu? Não? Ainda não? Queridos, se você quer viver e ver o que Deus vê, você precisa falar como Ele fala. Exatamente como Ele fala. Jesus, Ele não falava o que via, mas via o que falava. Era diferente. Ele não falava aquilo que Ele via, mas Ele simplesmente falava o que Ele queria ver. Quando Jesus ele vê um problema, uma doença, um medo, Ele não vê apenas o problema, Ele vê a oportunidade da manifestação de Deus começar a agir naquele momento. Queridos, assim também deve ser você. Quando você vê algo que não condiz com a palavra de Deus, e por isso você deve ler a palavra de Deus. Eu gosto muito de ler livros, eu gosto muito, né? Mas você deve ler e se basear na palavra de Deus, porque é ali que você vai ver, nas entrelinhas, repetindo aquilo que está ali, você vai entender e realmente ter fé naquilo que Deus já tem tudo para você. Amém? Então, quando você vê algo que não condiz, né, com a palavra de Deus, você não vira e simplesmente declara aquilo que você está vendo, mas você começa a falar o que você quer ver. Alex, mas eu estou vendo isso. Amém, você tem olhos para isso, mas a sua boca, ela pode mudar o seu modo de ver. A sua boca, querida, ela tem um poder para mudar toda e qualquer situação. Toda. Não tem nada que possa ficar contrário àquilo que você vê, quando você vê realmente o que Deus quer que você veja. Queridos, ele vê o poder da graça de Deus que vai manifestar assim que ele abrir a boca e declarar. Quantos querem ver a glória de Deus? Então você precisa abrir a sua boca e declarar isso. Você precisa declarar. É a glória de Deus que vai se manifestar aqui nessa noite, amém? Você deve se manter informado das notícias, sim, acontecimentos, mas não declare essas coisas que você está vendo na televisão. Eu sei que de repente tem pessoas que gostam de ver balanço geral, tem aqueles programas, né, de televisão que ficam falando o que está acontecendo, aqueles jornais sensacionalistas, não é isso? E aí, querido, tem pessoas que ficam tão abaladas com aquilo, que o negócio está acontecendo lá no Afeganistão, ele não sai de casa. Por quê? Porque ele começa a crer naquilo que ele está vendo. Mas ele vê tanto aquilo que ele não consegue mais nem sair de casa. Não consegue. Por quê? Porque a fé dele começa a se tornar aquilo que ele está vendo com prática.
Queridos, realmente, você deve ver jornal, você deve ficar informado sobre essas coisas. Afinal de contas, você não pode viver num mundo de fantasias, amém? Você precisa estar ciente do que está acontecendo. Você deve manter informado das notícias, dos acontecimentos, de todas essas coisas, do que estão acontecendo aí fora. Mas, querido, uma notícia, ela não pode ser maior do que as promessas de Deus. A palavra viva dele na Bíblia deve ser muito maior do que aquilo que você está vendo. Por quê, querido? Aquilo que você está vendo é o que o mundo está te mostrando. Mas aquilo que você vai ver e você quer ver é o que a Bíblia te conta. É o que a palavra de Deus quer que você veja. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Quando Deus ele olhou para a terra, querido, lá no princípio, lá em Gênesis, imagina só, Deus olhando, no princípio não tinha luz, amém? Não tinha luz, em Gênesis fala assim. Então imagina Deus olhando para a terra e falando, uau, está escuro. Estava escuro, amém? Mas imagina se Deus olhasse para a terra e falasse, está escuro, o que ia acontecer? Ia ficar mais escuro. Ele fala, nossa, ficou mais escuro ainda. E o que ia acontecer? Ficar mais escuro. Só que Deus ele não falou o que ele via, ele falou o que ele queria ver. Quando ele viu que estava escuro, o que ele falou? Haja luz. E assim foi, queridos. De acordo com o que Deus falava, as coisas iam acontecendo. Se você for observar, as coisas não aconteceram naturalmente em Gênesis, mas aconteceram porque o nosso Deus falou. Tudo aquilo que Deus queria ver, Ele falou, Ele falava. Então olha para o seu irmão e fala assim, o nosso Deus, Ele é um Deus que fala o que quer ver. Amém? Então, queridos, Deus viu a luz e viu que era boa, mas Ele só viu que era boa depois que Ele fez. Então, queridos, Deus só viu que a luz era boa depois que Ele fez. De repente tem algo na sua vida que você está vendo e está encarando aquilo. Pô, mas será que vai ser diferente? Abre a boca, fala, declara, vira para aquele problema e fala, ó, não vai ser mais assim não, agora vai ser diferente. Agora vai ser como o meu Deus vê, não vai ser mais como o mundo enxerga, mas vai ser como Deus vê. Amém? Queridos, em Marcos 3, 1, 5, conta a história do homem da mão mirrada, amém? Quantos conhecem a história do homem da mão mirrada? Amém? Existia um homem, né, quando Jesus estava, né, pregando, existia um homem que tinha a mão mirrada, a mão atrofiada. E aí imagina a cena, se Jesus fosse, né, como alguns crentes, algumas pessoas que falam o que vê. Imagina, tá vindo lá aquele homem da mão mirrada, né, todo lá, né, com a mão atrofiada, e de repente Jesus olha, fica assustado e fala, uau, seu problema é grave. O que você acha que ia acontecer com aquele homem? Ele ia ficar acanhado. Nossa, eu já estava envergonhado com o meu problema, imagina agora que Jesus falou que é grave. Imagina aquele homem vindo na direção a Jesus e Jesus fala, nossa, sua mão é diferente da outra. Ia ficar diferente. A verdade, querido, é que Jesus ele viu que o homem tinha a mão mirrada. Só que quando ele viu o homem que tinha a mão mirrada, o que ele fez? Ele falou o que ele queria ver. E ele falou o seguinte, estende a tua mão. E a mão daquele homem que tinha a mão mirrada se tornou sã como a outra. Por quê? Porque Jesus abriu a boca e declarou aquilo que ele queria ver, não aquilo que estava vendo. Queridos, esse Espírito hoje, ele habita em mim e você. Esse Espírito que vê, o que Deus vê, está em mim e em você. É o Espírito que muda a sua ótica, que muda seu modo de ver. Jesus, ele falou o que queria ver e não o que estava vendo. Temos o hábito de ficar falando o que vemos, né? Do tipo, se nós combinássemos de chegar no nosso emprego, nosso serviço, ou aqui no prédio mesmo, e ficássemos no lugar dos diáconos lá na porta, e combinássemos de falar, deixa eu ver para quem, deixa eu ver quem, pro Luiz, vou pegar o Luiz hoje, né? Luiz aqui, imagina, todo mundo ficasse ali na porta, e quando chegasse pro Luiz está bem arrumado, né? Ih, rapaz, deu ruim. Tá bem arrumadinho sim, né? Já que tá nem aqui poder defender ele. Tá arrumadinho, coisa e tal, tá coradinho, né? Tá sendo bem tratado, bem cuidado, né? Por mais incrível que pareça, né? Eu acho que não é a Jaqueline que tá fazendo isso com ele.
Tá muito bem cuidado para isso. Mas aí, olha só. Imagina se o Luiz, que está todo sorridente, quando estivesse subindo as escadas ali, nós combinássemos de cada um de nós falar o seguinte para ele: você está bem? Ia ser tranquilo. Aí chegasse mais outro, né? E falasse: nossa, você está pálido. Nós combinamos de falar, bem? E aí chega mais alguns e fala para ele: nossa, você está se sentindo bem? Tem certeza que você está bem? Tem certeza que não está acontecendo nada com você? Aí vira outro e fala: uau, você não quer que eu chame a ambulância, não? Como é que o Luiz iria estar no final do culto? Mal. Já está passando mal. Por quê? Porque pessoas começaram a falar a forma que queriam ver o Luiz no final. Queridos, aí no mundo as pessoas falam muita coisa de você. Muito. Mas aí cabe a você. Você vai dar ouvido ao que eles falam ou o que Deus fala de você? Se você der ouvido ao que Deus fala de você, começar a ouvir o que Deus fala de você, como Deus te vê, querido, você vai ter motivo para sorrir todos os dias da sua vida, 24 horas. Porque, querido, você não vai dar ouvido para o que os outros falam, mas vai dar para ouvido para aquilo que seu pai fala. É diferente. E aí cabe a você decidir. Você tem fé para ver isso? Se você quer crer corretamente, você precisa aprender a ver o que o seu pai vê de você. Você precisa enxergar assim, querido. E aí, querido, você vai ser uma pessoa de sucesso em tudo que você estiver empenhado. Queridos, existe poder na palavra. Aquilo que você acredita é algo poderoso. Então eu te pergunto, você vai seguir o que você vê? Ou você quer ver o que você declara através de Deus? Quantos querem ver o que é declarado através de Deus? Queridos, você crê corretamente quando vê na ótica de Deus. Na ótica de Deus, você é amado de Deus. Na ótica de Deus, Ele te ama. Na ótica de Deus, você é belo, você é bonito, você é vencedor, virtuoso, indestrutível, inabalável, feliz, contente, sábio. Para Deus você é o melhor. Quando você começa a ver na ótica de Deus, você não dá nem ideia para o que o outro fala. Eu nem esquento. As pessoas falam algumas coisas de mim. Eu prefiro crer no que minha esposa fala. É muito melhor ouvir o que ela fala. Eu creio nisso. Muito. Bastante. Você fala, por isso você é muito egocêntrico. Tô nem aí, ela fala que eu sou bonito. Tô nem aí pra você. Queridos, quando nós começamos a ver como Deus vê realmente, nós nos tornamos inabaláveis, indestrutível. A sua fé, ela rompe. Porque afinal de contas você não foi colocado como líder naquele local para ser um líder de minoria, porque nosso Deus é um Deus grande. Se Ele te colocou ali é porque Ele tem coisas grandes para você. E a sua célula vai multiplicar, amém? Queridos, não permita que a ótica dos homens sejam maiores do que a forma que Deus Ele te enxerga. Quanto mais você aprender a ver na ótica de Deus, quanto mais você exercitar essa fé, mais os seus pensamentos se alinharão com os pensamentos dele. Mais a sua boca vai se encher de fé, mais ela vai se encher de poder. Porque você começa a exercitar essa fé. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa exercitar essa fé. Jesus, ele não se baseava na lei, queridos, para fazer algo para alguém, mas na fé, na graça, né? Ele chegava para a pessoa e falava: você crê que eu posso fazer? Você crê? A partir daquilo ali, ele fazia. Porque ele também levava as pessoas a verem como Deus já via elas. Você precisa levar as pessoas também a verem essa ótica.
No discipulado que nós tivemos, né, com o nosso pastor, ele passou um vídeo pra gente, onde existia um rapaz que ele ria muito. Ele ficava rindo o tempo todo. E ele só elogiava as pessoas. Elogiava. As pessoas, elas iam ali. Ah, não foi aqui não, desculpa. Foi no outro local que eu fui com o pastor Fábio. Vocês ainda vão ver esse vídeo, né? Para quem vai fazer o Happy Day, vai ver esse vídeo também. Maravilhoso. E aí, queridos, aquele rapaz, quando ele sorria, e ele falava para a pessoa chegava lá, todo cabisbaixo, todo acabado. Ele virava para aquela pessoa e falava: nossa, seu sorriso é lindo. E a pessoa nem estava sorrindo. A pessoa ficava assustada. Posso ver seu sorriso? E sorria. Aquela pessoa começava a rir. Virava a pessoa: nossa, você é tão bonito. Né? Quem não gosta de receber elogio? Né? Vamos até fazer um Happy Day aqui rapidinho. Marido, olha para sua esposa aí. Você que é coxa, olha para sua coxa aí. Para você vai ser fácil, homem. Vem, vira para ela e fala: nossa, você está tão bonita hoje. Mulheres, gostaram? Gostaram? Gostaram de receber elogio? Amém? Agora vamos ver se elas têm fé. Mulher tem que ter fé agora. Olha aí para sua coxa, olha aí para o seu marido. A mulher tem que ter fé. Vamos lá. Olha para o seu marido aí, olha para sua coxa e fala: meu gatão. Ih, tem gente que não falou não. Fala para ele, ele vai gostar. Olha o sorriso do cara. Ficou sentindo o máximo agora. Ficou igual aqueles pombos, né? Tufou o peito agora. Ficou empolgadão, né? A empolgação é boa demais para quem é casado. Queridos, receber elogio é muito bom, porque muda o seu estado. Quando você recebe um elogio, queridos, o seu estado muda. Queridos, quando você realmente crê, né, o que Deus vê, querido, o seu estado muda. Muda completamente. O seu modo de ver as coisas mudam. E as pessoas que estão ao seu redor são impactadas com aquilo que você vê. Amém? Olha a pessoa que está ao seu lado. Fala para ela: você é amado de Deus. Vira para ela e fala assim: não importa o que os outros veem, mas eu vejo a glória de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso? Aplauda o Senhor bem forte. Queridos, creia correto e viva na ótica de Deus. Quem crê corretamente, querido, abre a boca. Então olha para o seu irmão, vira para ele e fala de novo: abre a boca. Amém? Fala para ele mais alto, fala: abre a boca. Aleluia. Coloca aqui para mim, Juninho, Marcos 11, do 12 ao 14. Amém? Marcos 11. Marcos 11. Se você puder abrir sua Bíblia também. Do 12 ao 14. Bem, vamos lá. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância, uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Vai lá para o 20, Juninho. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Amém? Eles viram a figueira, que ela se secou. Vai lá no 21. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste, ela secou. 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém? Querido, se você observar, Jesus, ele teve fome e ele foi até uma figueira.
Não vou entrar no detalhe da figueira não, para a gente ganhar tempo. Deus tem muito para fazer na sua vida. E aí, queridos, ele foi lá, mas ele viu que aquela figueira era uma figueira mentirosa. Não tinha frutos nela. Ela estava cheia de folhas, porque a figueira ela faz isso, quando ela vai dar frutos. Ela se cobre de folhas. Só que quando chegou lá, ele viu que não tinha frutos. E ele amaldiçoou aquela figueira. A palavra de Deus fala, né? Assim descreve, que Jesus disse, ele falou com aquela figueira. Ele olhou para aquela figueira e ele falou: ninguém coma mais dos teus frutos. Mas ele falou baixinho? Não falou baixo. Afinal de contas, ele tinha muitos discípulos. E a palavra diz que os seus discípulos ouviram. Queridos, quando você abre a sua boca para falar algo, além de você ouvir, as pessoas que estão ao seu redor precisam ouvir também o que você fala. Você precisa falar e as pessoas precisam ouvir. Precisam ouvir aquilo que você está crendo. E a palavra de Deus fala no versículo 20 em diante, que no dia seguinte, quando eles saíram, quando eles passaram novamente por ali, aquela figueira ela estava seca, totalmente seca, porque Jesus assim declarou. E aí o que aconteceu depois? Ele vira e fala o seguinte: se vocês também tiverem fé, eu asseguro isso a vocês, que se alguém disser a este monte, quando ele se refere a este monte, é porque ele apontou para algo. Amém? Ele direcionou os olhos dele, direcionou a palavra dele e direcionou também o seu dedo. Assim eu creio. E diz: se disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que ele está falando, o que ele diz, assim lhe será feito. Queridos, o que nós aprendemos com isso? O apóstolo Paulo diz, quando nós abrimos a nossa boca, aquilo que nós queremos que aconteça, vai acontecer. Amém? Só que para isso como é que acontece? De repente você tem um problema no joelho. Você está com um problema no joelho. Como que deve ser a sua fé para curar aquele problema no joelho? Você não deve simplesmente falar com Deus: Deus, se for da tua vontade, cura esse joelho. Não. Você precisa ter fé. Você precisa olhar para o seu joelho, apontar para ele e abrir sua boca e declarar: miserável joelho, funciona. Cura. Você vai começar a andar melhor. Você vai funcionar direito. Te dou uma ordem. Você precisa abrir sua boca e falar. Você não pode simplesmente pensar: não, eu pensei que meu joelho vai ficar bom. Não, você precisa abrir sua boca, direcionar o seu falar e apontar com autoridade. Amém? Olha para o seu irmão, aponta o dedo para ele e fala: você vai prosperar em Deus. Você crê nisso? Crê nada. Se você tivesse crido nisso, você tinha falado para o seu irmão: amém, eu creio que sim. Você vai ter mais uma oportunidade. Olha para o seu irmão, aponta o dedo no rosto dele, na face dele, e vira para ele e declara: você vai prosperar em Deus. Agora sim. Você que falou, você ficou empolgado. E você que ouviu, ficou mais empolgado ainda. Amém? Porque, querido, a sua fé ela é ativada. Ela é ativada quando você abre a sua boca e declara. As pessoas ao seu redor querem ouvir o que Deus tem para falar através de você. Todos ao seu redor querem ouvir o que Deus quer falar. Eles já estão cansados do que a mídia fala. Eles querem ouvir o que Deus tem para dizer. Eles querem ver o que Deus está vendo neles. Quantos gostam de ver o que Deus vê também? O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 2, não precisa colocar não. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar quão boa e agradável é a vontade de Deus? Abre a sua boca, profetiza, direciona o que você quer ver, querido. Começa a declarar: eu quero ver isso. É isso que eu vou ver. Comece a abrir a sua boca, comece a proclamar. A sua célula, comece a falar:
essa célula vai crescer, mas direciona, é esta célula. Quando você chegar no local, fala, este local vai ser cheio da glória de Deus, e os meus vizinhos vão vir ouvir a palavra de Deus. Comece a declarar, querido, sobre o seu ministério. Esse ministério vai se tornar diferente, esse ministério vai ser assim. Queridos, até aquilo que você acha impossível, vira para o seu marido e fala, você vai mudar. Para a mulher não precisa falar para ela mudar não, que mulher muda toda hora. Mas, querido, você não pode enxergar aquilo que seus olhos estão te mostrando. Seus olhos são enganosos. Você precisa ver o que os olhos de Deus veem. E sabe o que eu acho mais maravilhoso nisso? Que a palavra de Deus fala em Romanos 12, que aqueles que não estão conformados com este mundo, eles serão renovados. E aí, então, eles vão experimentar com boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Queridos, deve ser muito bom, né? Ficar 24 horas só experimentando o que Deus tem para você, imagina. Tem um local que eu gosto muito de ir, eu fico maravilhado. É Arraial do Cabo. Me sinto no céu naquele local. É lindo. Mas eu também gosto muito de estar com a minha família. Me sinto no céu quando eu estou com a minha família. Agora imagina você se deleitar 24 horas daquilo que Deus tem para você, com boa e perfeita e agradável a vontade de Deus. Você anda na rua flutuando, você anda voando. As coisas que você vai fazer, você faz empolgado. Por quê? Você não está nem aí para o que está acontecendo ali ao seu redor. As circunstâncias vão mudar porque é o que Deus tem para você. Mas para isso você precisa declarar. Se Jesus disse que você vai viver o que você vê, como está escrito lá em Marcos 11, então você precisa também tomar cuidado com o que fala, pois o seu vocabulário tem muita palavra de morte. Exemplo, tem pessoas que brincam, né? Falam assim, ai, estou morrendo de fome. Por que você fala que está morrendo de fome, querido? Que isso? Tem pessoas que viram assim e falam, vou morrer de rir. Que isso? Vira para alguma dor e fala, está me matando. O vocabulário do ser humano ele é estranho, né? Ele tem muita coisa negativa. Tem pessoas que viram, né, para o filho e falam, nossa, você é burro demais. Ah, isso aí pode falar, não tem problema não. Nossa, menino, como você é burro. Tem duas coisas para falar para você. Primeiro, cuidado, seu filho pode se tornar realmente isso que você proclama. E segundo, eu nunca vi um macaco nascer do cruzamento de um boi com uma vaca. Entendeu? Se você chama o seu filho de burro, Se você chama o seu filho de burro, querido, é porque você e a sua esposa, a sua companheira também são. Tome muito cuidado com aquilo que você fala que a sua esposa é. Afinal de contas, você casou com ela. E as pessoas só se casam com quem é da mesma espécie. Amém? Então, querido, tome cuidado, você, mulher, o que você declara sobre o seu marido. E você, marido, tome cuidado do que você declara da sua esposa. Afinal de contas, se ela é isso, é porque você também é. Tome cuidado com seu filho. Quando seu filho fizer alguma coisa, profetize sobre a vida dele. Não veja a atual circunstância, mas veja o que Deus vai fazer na vida dele, queridos. Quando você vê seu filho correndo, você vira e fala, Usain Bolt de Deus, você vai prosperar, menino, você corre muito. Você vai correr como a palavra de Deus fala, você vai correr, não vai se cansar, e você vai alcançar essas nações, meu filho. Profetiza sobre a vida do seu filho. Muda a ótica. Começa a enxergar o que Deus vê. E começa a abrir a sua boca e profetizar o que Deus tem para você. Amém? Queridos, quando Jesus ele viu Lázaro morto, ele não olhou e ficou calado. Imagina. Lázaro morreu, amém? Lázaro
sepultado, lá, pedra, tampando o túmulo dele, coisa e tal. Lázaro morto. Imagina Jesus chegando no local, olhando para o túmulo, né? E levantando as suas mãos e... Ele vira novamente, olha para o túmulo e... Ia acontecer alguma coisa? Não. Jesus, ele é a vida, amém? Jesus, ele sabe e sabia que ele era a vida, que nele estava o poder para tudo e para a ressurreição. Mas ainda assim que ele sabia das coisas, ele não poderia simplesmente chegar no local. As coisas não mudavam simplesmente porque Jesus chegava ali naquele local. Lázaro não ressuscitou pelo simples fato de Jesus ter chegado naquele local. Não. A palavra de Deus fala que Jesus até chorou, porque ele e Lázaro eram muito amigos. Mas ainda assim, quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, olhou para o túmulo, levantou suas mãos, escorreu uma lágrima, ainda não teve poder para ressuscitar Lázaro. Mas Jesus é vida, amém? Jesus tem poder para isso. Mas ainda assim, o que Jesus fez? Ele falou. Quando ele chegou, ele falou, ele direcionou. Porque imagina também se Jesus chegasse, ele tem poder para a vida. Imagina ele chegando lá, né? Afinal de contas, túmulos ficam perto de outros túmulos. Então Lázaro não era o único morto ali da face da terra. Não sei se você vai ficar surpreso com isso. Mas existiam outros mortos ali por perto de Lázaro. Imagina Jesus chegando, ele é a própria vida, e ele vira e fala: levanta-te, vem para fora. Querido, se ele não tivesse direcionado a palavra dele, o que ia acontecer naquele local? Ia sair muita gente correndo. Aqueles que estavam mortos iam ressuscitar, e aqueles que estavam vivos talvez iam morrer, de susto. Imagina você ver o morto, né, levantando. Imagina, Jesus, você está ali naquele local, de repente, Jesus fala, levanta-te. Aí você usa uma mão no seu pé e segura o seu pé, você está lá no cemitério. Imagina, como é que você ia ficar? Feliz da vida, né? Já tem um piripaque. Querido, Jesus, ele direcionou a palavra dele. Ele virou para Lázaro, né, naquele túmulo, e falou: Lázaro, vem para fora. Ele direcionou o que estava lá e direcionou para onde ele queria que fosse. Queridos, há vida em Deus, mas também há vida em você. Há poder na palavra de Deus, mas há poder também na sua palavra. Então você precisa direcionar a sua palavra e levá-la aonde você quer ver. Levá-la ao estágio final da onde você quer ver. Virar para os seus problemas e falar: ei, dívida, você está paga essa semana. Direcionar. Ei, dor, você está anulada. E agora, bota a mão na sua cabeça e declara que ela acabou a dor. Mas para isso você precisa crer no seu coração também. E não pode duvidar. Amém? Senão não adianta você virar e falar: eu creio. Vou até tomar um Doril de uma vez para poder essa dor sumir. Você precisa crer. Você precisa deixar o agir de Deus acontecer. Tem pessoas que creem errado e acabam orando errado. Deus, se for da tua vontade, faz isso, Senhor. Jesus falou diretamente com a figueira. E falou com os discípulos, né, para olhar para o monte e dizer também: monte, vai daqui e lança-te ali. Queridos, você não pode duvidar daquilo que a sua boca profetiza. Você deve olhar para o problema e falar diretamente com ele e dizer: sai, vai embora. Você deve olhar, você deve passar confiança. Quando for orar por algo, enfermidade, olhe e declare o que você quer ver. Não abra sua boca para falar o que você está vendo, mas abra sua boca para manifestar a glória de Deus, e você vai ver grandes coisas acontecerem. Amém? Na cruz, Jesus, ele deu o poder de crer e ver as maravilhas, assim como ele. Afinal, ele tomou o seu lugar de pecador, de miserável. Agora cabe a você assumir a identidade que ele deixou para você. Você que é cristão, querido, você que é crente,
e que não tomou sua posição como uma posição ocupada por Cristo, você está vagando sem uma identidade ainda. Você precisa se posicionar. Se Jesus fazia isso e Ele tomou o meu lugar na cruz, então agora eu vou tomar o lugar dele aqui na terra. Se Ele fazia isso, eu vou fazer também. Se Ele falava que ia acontecer, eu também vou falar. Porque se Ele tomou o meu lugar na cruz, agora eu vou tomar o lugar dele aqui na terra. E você vai ver o manifestar de Deus por onde você passar. Queridos, com Deus, o seu passado, mesmo você estando com Deus, o seu passado, ele não define o seu presente, nem o seu futuro. Mas a sua fé, sim. Aquilo que você tem fé, aquilo que você crê, vai definir o seu futuro. Aquilo que você crê, vai definir como que vai acabar esse culto. Aquilo que você crê, vai definir como que vai ficar a sua célula. Aquilo que você crê, vai definir como que vai ficar seu ministério. Você crê que é tempo de mudanças? Você crê que é o tempo de ver a glória de Deus naquilo que você está empenhado a fazer? Em Provérbios 18, 21, diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Quer usar a sua língua? Quer usar ela? Quer usar a sua língua? Quer ou não quer? Então tem algo maravilhoso para você. Você vai começar a comer daquilo que a sua língua profetizar. Você vai começar a se alimentar daquilo que a sua língua começar a proferir. Você vai começar a experimentar aquilo que a sua língua começar a declarar. Olha para o seu irmão e fala assim: você é amado de Deus. Queridos, não permita ser levado para o olho do furacão que os outros estão vivendo, mas os conduza para a paz que Deus te dá. Não deixe ser levado para aquilo que os outros estão passando, mas há poder em você para trazer essas pessoas para a paz que Deus te dá. Você tem poder para isso. E aonde que está esse poder? No seu falar. Então diga assim: eu tenho. Fale como quem tem certeza mesmo. Eu tenho poder para mudar situações. E como nós iniciamos, 2 Carta aos Coríntios 4:13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. A palavra de Deus afirma isso. E temos, portanto, nós temos. Bata no peito e fala: eu tenho o mesmo espírito de fé. Crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Querido, você precisa crer, mas você precisa falar. Acabou o tempo de ficar mudo. Acabou o tempo de deixar o mundo direcionar a sua vida. Você prefere ver o que o mundo te mostra ou quer passar a ver o que Deus tem para você? Quantos querem ver o que Deus tem? Eu queria que você se colocasse de pé.